E aí, galera, tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então, olha só, a aula de hoje é um tema da química geral que chama-se geometria molecular. E é um assunto tranquilo, você vai ver que você vai entender isso aí bem certinho. Primeira coisa que você pode tentar compreender. Chan, o que é a tal da geometria molecular? Então, olha só, a geometria molecular é a forma, é o formato que a molécula tem no espaço. Então, quer dizer, se você imaginar uma molécula sozinha vagando por aí pelo espaço, qual seria o formato dela? O desenho, esse formato, ele vai receber um nome. E é esse nome que você vai entender aqui hoje. Quando que é linear, quando que é trigonal plana, ou seja, o nome da forma que a molécula vai ocupar. Beleza? Então, olha só. Eu acho mais simples você separar isso aqui pelo número de átomos da molécula. Fica mais tranquilo para você trabalhar. E outra coisa, você vai ver também que os exemplos são muito repetitivos. O que eu mostro aqui também são os mesmos que aparecem em exercícios. Então, no fundo, a gente acaba meio que decorando isso aqui. Tá? De tanto fazer exercício, tanto olhar, a gente acaba meio que gravando, ok? Então, vamos começar a separar isso aqui pela quantidade de átomos. Primeira coisa, ó, dois átomos. O único desenho possível que eu tenho para uma geometria com dois átomos seria isso que você está enxergando ali embaixo. Aquelas duas esferas, uma ligada à outra. Por isso que esse formato, esse desenho aqui, nós chamamos de linear. Então, esta é a famosa geometria linear. É aquela que aparece quando eu tenho apenas dois átomos. Por exemplo, gás hidrogênio. Quem que é o gás hidrogênio? É o H2, ó. É o H ligado ao H. Eles compartilham o elétron, ó, tá vendo? Isso aqui é um compartilhamento. Ou uma ligação estrutural aqui, ó. Seria só um tracinho. Então, quer dizer, um H ligado a outro H, você tem a tal da geometria linear. Ou essa aqui, por exemplo, ó, H ligado ao Cl, que na água vira o ácido clorídrico. Então, cloreto de hidrogênio, HCl também. Só tem dois átomos. A geometria dele é esse desenho linear. Então, com dois átomos aí, é a mais simples possível. Aí, para três átomos, cuidado, que você tem dois desenhos possíveis. Chama, mas não tem como inventar um outro? Não. Para três átomos, um desses dois. Ou segue dessa maneira que você viu antes, porque isso aqui também é uma linha. Então, com três átomos, eu também posso ter geometria linear. Ou esse que você está enxergando aqui agora, que nós chamamos de angular. Chuck, como é que vai funcionar isso aí? Então é bem simples, ó. Os exemplos que mais aparecem para linear e angular. Você vai ver em muito exercício de vestibular isso aí. CO2 e H2O. Mas agora, galera, vamos supor que eu não sei desenhar o CO2 e o H2O daquela maneira. Eu não sabia desenhar, não consegui fazer no exercício. Como é que eu vou saber isso aí? Simples, como que eu desenho a molécula? Então, olha só. Se você pegar o CO2, carbono e oxigênio, quem está em menor quantidade? O carbono. Só tem um carbono. Tem dois oxigênios. Então, o que eu faço? O átomo que está em menor quantidade, eu coloco no centro, como se fosse o elemento central. Aí eu coloco um outro O aqui e um outro O ali. Pronto. Dessa maneira. Não esqueça que o carbono é a antiga família 4A, que é o grupo 14. Então ele tem 4 elétrons na última camada, que é onde eu faço a ligação química. E o oxigênio, galera, ele é um calcogênio. Então, ele é 6A. E aí, quer ganhar, vamos compartilhar. Quer ganhar e quer ganhar, vamos compartilhar. Até todo mundo ficar com 8. Ó, compartilhou e compartilhou. Então, veja que o CO2 ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Uma dupla para a direita e uma dupla para a esquerda. É uma linha também. Aí, quando você pega a molécula da água, vamos supor que eu não soubesse que a água é angular. Como é que eu faria isso aí, Xan? Vamos olhar. Oxigênio, menor quantidade, elemento central. Aí, de forma simétrica, eu jogo os outros átomos. Ó. Se eu joguei um para a direita, vou jogar um aqui para a esquerda. Né? Oxigênio é 6A. Você já viu isso antes. Então, tá aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio só tem um elétron, o primeiro e único, lembra? Só tem um. E o hidrogênio, ele vai estabilizar com 2 elétrons na última camada. Ele vai copiar o hélio.
Então, quer dizer, para o H tá bom. Tá aqui. E para esse hidrogênio também tá bom. Você acabou de desenhar a molécula da água. Só que aqui tem um porém. A ligação química, a representação, até você pode considerar correta. Mas geometricamente falando, o formato da água não pode ser esse. Por quê, Chan? Porque aqui você tem um par de elétrons e aqui você tem outro par de elétrons. Quer dizer, você tem pares de elétrons no elemento central. Então, quer dizer, isto acaba causando uma repulsão. Porque tem muita carga negativa próxima uma da outra. A ligação química aqui, ó, tem carga negativa. Aqui também e aqui também. Então, essa molécula vai tentar se ajustar de maneira a minimizar essa repulsão, que é a teoria dos pares dos elétrons na camada de valência. Chan, e daí como é que fica isso? Para buscar mais espaço, né, para ter menos repulsão entre essas cargas, a água acaba fazendo isso aqui, ó. É como se os hidrogênios baixassem. Ó, eles descem. E é isso que acontece. Porque aí eu tenho mais espaço para o par de elétrons que está no elemento central. Por isso que a molécula da água ela fica angular e não vai ficar linear. Então, qual é a explicação? Porque aqui vai sobrar, né, par ou pares de elétrons no elemento central. Então, sempre que sobrar par de elétrons no elemento central, a molécula tem uma distorção. Por isso que a água tem a geometria angular, que antigamente chamavam de angular em V. Então tá correto se aparecer algum exercício mais antigo, angular em V. Tranquilo? Vamos para o próximo caso. 4 átomos. Mesma coisa. Moléculas que aparecem direto para você. BF3 e NH3. NH3 que é bem famosa. Famosa molécula da amônia. Tá? Deixa eu ver qual que é a explicação. Muito parecido com esses dois casos anteriores. Vamos supor que eu não soubesse fazer o desenho do BF3. Perguntaram, qual é a geometria do BF3? Papá, fluoreto e boro. Como é que eu vou saber, Chan? Menor quantidade, boro. Então, o boro vai como elemento central. Aí distribuo os demais átomos de maneira simétrica. Então, se aqui fosse 360, né? 120, 120, 120. Depois mais eu falo dos ângulos para vocês também. Então, aqui, aqui e aqui. Aí eu vou pegar os átomos de flúor. Aqui, flúor aqui também, flúor aqui. Se eu for desenhar o número de elétrons dos átomos de flúor da camada de valência, eu desenharia 7 elétrons. Ó, 7. Por que, Chan? Porque ele é um halogênio da antiga família 7A. Quer dizer, aqui já deu 6, opa, mais um aqui. 7. Que hoje é o grupo 17, galera. Então, quer dizer, por isso que tem 7 elétrons na última camada, a antiga família 7A. Então, falta um para ele ganhar, compartilha, compartilha e compartilha. Se você já assistiu a aula de ligação covalente, você vai perceber que o boro é uma exceção à regra do octeto. Ele estabiliza com 6 na última camada. O boro que é o antigo semimetal, tá? E hoje é um ametal. Então, o boro compartilha com o flúor dessa maneira. Chan, ele vai ficar assim? Vai. E como que é o nome dessa geometria, Chan? Trigonal plana. Então, trigonal plana. Dessa maneira. Agora, o NH3 não vai ficar trigonal plana, mesmo que também tenha 4 átomos no total. E por que não fica, Chan? Primeiro, vamos supor que você não soubesse fazer direito o desenho. E você fizesse o desenho dessa maneira aqui, ó. Coloquei o N no centro, tá aqui, e aí distribuo os demais ao redor de maneira simétrica. Então, 120, 120, 120 graus. O hidrogênio só tem um e um elétron para cada H. Aí o N é a antiga família 5A, que hoje é o grupo 15. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. Por isso que eu sei quantos elétrons tem na última camada. Pela numeração da família. Então, quer dizer, faz uma ligação. Lembra aí que o H é uma exceção, né? Copia o hélio. E o N vai estabilizar com 8. Só que aí tem um detalhe. Note que no boro, na molécula anterior que você tinha ali, no fluoreto de boro, ele não tem nenhum par de elétrons sobrando. E aqui você tem esse par de elétrons. Quer dizer, aqui também ocorre a repulsão.
A que ocorreu na água. Então, nesse caso, é como se esses Hs acabassem descendo para dar mais espaço a esse par de elétrons que está ali em cima. Então, o desenho correto disso aqui, na verdade, é isso. Pode fazer os tracinhos aqui no lugar do compartilhamento, é a mesma coisa. Tanto faz deixar-se na forma de Lewis ou na forma estrutural. Tá? Dessa maneira que o tracinho é estrutural. Os Hs acabam descendo. E quando eles descem, aqui na base é como se eles formassem uma pirâmide. Por isso que a amônia é uma molécula que nós chamamos de geometria piramidal, devido a esse par de elétrons que aparece ali para você. Ou seja, com 4 átomos, ou vai ser trigonal plana, caso não sobre, né, par de elétrons no elemento central. Caso sobre, você vai ter a geometria piramidal. Por isso que não existe essa geometria aqui para amônia. E também não existe geometria linear para a molécula de água, só para você ficar sabendo. Tranquilo? Então, os casos que aparecem bastante para vocês, tá? Um átomo, desculpa, 2 átomos, né? Que é a linear. 3 átomos, 2 possibilidades. E para 4 átomos também, você vai ter 2 possibilidades. Trigonal plana ou também a geometria do tipo piramidal. Quando a gente fala em 5 átomos, lembre que aparece uma geometria bem famosa aí, que é a famosa geometria tetraédrica. Essa também aparece direto aí para vocês, ó. Tetraédrica. E o pessoal cita muito carbono. Só que cuidado, nem todo carbono faz geometria tetraédrica. É o carbono, no caso ali, saturado. Aquele que só apresenta ligações simples. Por exemplo, o famoso gás metano da química orgânica, ó, que é o CH4. Tem um hidrogênio aqui e um H aqui. Aqui é pelos orbitais do carbono, por isso que ele acaba ficando com esse formato, como se aqui embaixo fosse uma pirâmide. Lembra a piramidal? Só que tem mais uma haste aqui para cima. Por isso que ele acaba virando um tetraedro. Então, é o carbono com ligações simples. Não esqueça, Chan. E os ligantes aqui eles têm que ser todos iguais? Não precisa. Tá? Não precisa, desde que o carbono tenha ligações do tipo simples. É a típica geometria tetraédrica. Outro cara que faz tetraedro aí também é o silício. Ó. Então, o tetracloreto de silício, por exemplo, ó, SiCl4, também silício só com ligações simples. Ó, cloro, cloro e o cloro. Dessa maneira, também formou um tetraedro. Agora, além do tetraedro, com 5 átomos, você pode ter um outro tipo de geometria, que eles chamam de quadrado. Vou escrever aqui do lado, ó. Planar. Ela aparece, só que ela não é tão comum, galera. Tá? A mais comum de aparecer ali é o tetraedro. Chan, quem que é o quadrado planar? A platina, ó, símbolo do elemento que é o PT, ela gosta muito de fazer quadrado planar. Então, por exemplo, ó, tetracloreto de platina, PtCl4. O quadrado planar, ela fica plana, ó, como se fosse na tua folha. Tá aqui, ó. Cloro, cloro, cloro e cloro. Por isso não é planar. Aliás, é bom já falar aqui no geral o seguinte: tem exercício que fala geometria espacial e geometria planar. Qual que é a diferença, Chan? Isso aqui, por exemplo, é uma geometria linear, claro, mas ela é uma geometria planar, porque é como se ela servisse na folha do caderno. No plano do quadro, por exemplo, aqui também é planar. Ela pode ficar contida nessa folha, no plano do quadro. Já a amônia, por exemplo, ó, quem que é a amônia, Chan? NH3, ó. O NH3 é espacial, porque isso aqui é como se fosse uma pirâmide, tem a base piramidal. Então, quer dizer, é como se essa ligação química aqui embaixo, ó, tivesse saindo, né, do plano da folha, do plano do quadro. Então, ela é uma geometria espacial. O tetraedro também é espacial. Ela não consegue ficar contida aqui na folha do quadro. Essa haste aqui, essa ligação química, ela acaba saindo. Ela sai do plano do quadro, ela sai da folha. Por isso que é espacial. Quadrado planar serve, ele está plano aqui na folha. Por isso que pode ser chamado de geometria planar. Então, atenção nos exercícios que às vezes classificam a geometria em espacial e planar.
Pessoal, dá uma olhada aqui que o prof separou para vocês mais alguns casos que eu chamo de casos especiais. Por exemplo, com 6 átomos, você também tem uma geometria aí que ela vai apresentar-se um pouquinho diferente. Ó, PCl5. Você vê muito PCl3 que ele vai acabar ficando uma geometria igual da amônia, que é uma geometria piramidal. No caso do PCl5, ó, é como se o fósforo fosse o elemento central. Então aqui, ó, eu teria o átomo de fósforo, menor quantidade, né? E ao redor aqui eu teria os átomos de cloro. Ó. Então o desenho, o formato disso aqui é como se isso aqui cortasse o plano da folha, ok? E aí eu teria aqui essas ligações químicas, ó, aqui e aqui. E aí note que o cloro, o fósforo, acaba formando aí 5 ligações químicas. Como é que eles chamam isso aí? Chamam de bipirâmide, ó. Como se fosse uma pirâmide aqui em cima e mais uma pirâmide aqui na parte inferior. Por isso que eles vão chamar isso aí de bipirâmide, ok? Que mais que é bom você lembrar? Nesse caso aqui, ó. Depois o prof mostra a imagem para vocês também, fica mais fácil, só para você acompanhar aqui o raciocínio. SF6, que é o hexafluoreto de enxofre. Oxã, como que é o tal do SF6? Isso é um gás extremamente denso. Se você colocar no YouTube ali SF6, você vai ver que aparece um montão de experimento com ele. Ele deixa a voz mais lenta, a voz mais pesada, mais carregada, quando inalado. Ele é bem famoso e com 7 átomos, ok? Ele tem a famosa geometria octaédrica. Vou até escrever aqui lá, ó. Octaédrica. Que é o tal do SF6. Como se o enxofre aqui fosse o elemento central. E aí ligado a esse átomo de flúor. Esse aqui também seria um flúor. E todos esses aqui são átomos de flúor, ó. Aqui também, aqui também. Então esse primeiro quadrilátero aqui, ele corta o plano da folha. E aí depois teria mais uma ligação aqui e mais uma ligação ali, ó. Como se eu formasse também, ó, uma pirâmide para cima e outra pirâmide aqui na parte de baixo. Por isso que o desenho disso aqui ficaria em um octaedro. Depois você vai ver melhor também. E aqui no finalzinho, ó, não esqueça das dicas. Átomo de carbono, tetraédrica com ligações simples. Quando tiver uma dupla, ó, ele não fica mais tetraédrico, fica trigonal plana. Então aqui tem um oxigênio, às vezes aqui um hidrogênio, que é o caso da função aldeído, é trigonal plana. Ou o CO2, oxigênio aqui, geometria linear, né? Aqui também é linear, ó, o hidrogênio aqui e um nitrogênio, que é o HCN, por exemplo, geometria linear do átomo de carbono. Então o carbono não é só geometria, não esqueça, do tipo tetraédrica.